Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. E nós hoje estaremos a olhar para o Salmo 144 até o final do livro dos Salmos. Estes são salmos de Davi e nós vamos tentar retirar deles o maior número de lições possível. Nós neste Salmo 144 encontramos um salmo de intercessão. É de facto um salmo que é apresentado como um cântico, efetivamente idêntico àquilo que Davi apresentou no segundo livro de Samuel, capítulo 22, e também no Salmo 18, que nós já analisamos. Então temos aqui este salmo que nos apresenta uma antevisão da pessoa de Cristo, tendo esta paixão, esta alegria da ressurreição, a glória futura que nós encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Então vejamos o Salmo 144. O desafio, se você tiver uma Bíblia, a nos acompanhar juntamente na leitura deste salmo. Diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Baixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos, arremessa as tuas flechas e desbarata-os, estende a tua mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do meu poder, do poder de estranhos, cuja boca proferem mentiras e cuja direita é a direita da falsidade. A ti, ó Senhor, entoarei um novo cântico, de saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis vitória. É Ele quem livra da espada maligna a Davi seu servo. Livra-me e salva-me do poder do estranho, cuja boca profere mentiras e cuja direita é a direita de falsidade. Os nossos filhos sejam a nossa mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda a sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Realmente este salmo é um salmo fantástico. Como seria bom que o nosso país tivesse estas bênçãos. Bênçãos de prosperidade. Aqui encontramos bênçãos de prosperidade material. Quando um povo procura a Deus e vive de acordo com os princípios de Deus, as outras coisas acontecem. Jesus dizia isto, por outras palavras, quando ele fala lá no Evangelho de São Mateus, dizendo que quem busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas seriam acrescentadas. E Jesus estava a falar destas coisas, de prosperidade concreta. Neste caso aqui, na altura do salmista, tinha a ver com a prosperidade do gado, os celeiros serem cheios, as colheitas darem um bom sucesso. Então tinha a ver com isto. Mas essa prosperidade, mesmo assim, é efêmera em relação à alegria e à paz que Deus pode colocar no nosso coração. Nós sabemos, porque temos relacionamentos com muitas pessoas, que o dinheiro, efetivamente, os bens materiais são importantes, mas não são tudo. É só ver o número de pessoas de sucesso que tenta pôr fim à sua própria vida. Têm tudo, mas não estão satisfeitos. Porquê? Porque a satisfação da alma não tem a ver só com os bens materiais. E, infelizmente, a nossa sociedade tem tentado canalizar, tem tentado focar a nossa atenção meramente no ter. É o ser que faz a diferença, não é o ter. Nós podemos ter todas as coisas do mundo, mas o nosso espírito, a nossa alma poderá estar vazia,
Por isso precisamos ter o nosso Deus como Senhor. E feliz, como diz aqui o salmista, é o povo que tem Deus como Senhor. Se a nossa nação optasse por ter Deus como Senhor, eu creio que haveria uma grande diferença na nossa sociedade em termos de prosperidade. O problema económico do nosso país seria resolvido não por causa de políticas económicas, mas porque o povo tinha optado por servir a Deus. E só aí é que faz sentido ser honesto, ser verdadeiro, ser justo, não permitir a corrupção, não permitir desvio de fundos financeiros da Comunidade Europeia para bolsas de particulares. Só aí é que faz sentido procurar a solidariedade social, só aí é que faz sentido procurar o bem-estar coletivo, porque os valores primários estão estabelecidos. E quando um governo, quando um país não entende isto e combate aquilo que é a fé, a base de uma nação, então realmente não vamos prosperar. Não são meras ideias que funcionam. Tem a ver com os princípios que são estruturais para uma nação. E esses princípios têm de ser alicerçados numa fé genuína em Deus. A nossa nação foi construída com base numa fé em Cristo e precisamos de voltar a esta fé em Cristo. Por isso eu gostaria de desafiar e consagrar a nossa nação à pessoa de Jesus Cristo, não à idolatria, não a seres ou a poderes instituídos, não a entidades que estão aqui e estão, enfim, de armas e bagagens instaladas. Não. Consagrar a nossa nação à pessoa de Deus. Bem-aventurado o povo é que tem Deus como Senhor. Não é o povo só que tem Deus. É o povo que tem Deus como Senhor. E isto faz toda a diferença. Ou seja, é ter Deus não só como referência, mas viver de acordo com os princípios de Deus. É isto que quer dizer ter Deus como Senhor. É Deus quem governa a nossa vida. Não é o primeiro-ministro, não é o presidente da República. Mesmo quando eles não estão lá, o povo continua a fazer a vontade de Deus, porque Deus é o nosso Senhor. E se Deus diz para ser justo, nós vamos ser justos. Se Deus diz para nós darmos honra a quem merece honra, nós vamos dar honra a quem merece honra. Se Deus diz para nós darmos a César o que é de César, nós vamos dar a César o que é de César. Não precisa os políticos para o dizerem, porque nós temos Deus como Senhor. Eu sei que há coisas que nos chocam, que nos fazem ficar com alguma dificuldade quando nós vemos a corrupção à nossa volta, quando nós vemos tanta gente a aproveitar-se daquilo que é o sistema estabelecido no nosso país, quando nós vemos tantas injustiças a serem cometidas nos tribunais. Por vezes temos dificuldade em ficar firmes naquele que é o nosso Senhor. Mas eu quero desafiá-lo que vale a pena, porque Deus cuidará de si. Não será a segurança social, não será as políticas do nosso país, não será a Comunidade Europeia, não será, seja o que você quiser colocar lá, é o próprio Deus. Então vale a pena nós prosseguirmos na caminhada com Deus, tendo Deus como nosso Senhor, aquele que governa a nossa vida. E quando todo o povo fizer isto, a nossa nação será feliz e verá assim momentos de grande prosperidade no nosso país. O Salmo 145, depois deste ânimo, queremos continuar a olhar para a Bíblia e ver como ela tem mensagens extremamente oportunas, pertinentes para os nossos dias. Vejamos então agora este Salmo, o Salmo 145, pois tem mais coisas para nos dizer. Diz assim: Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre, todos os dias te bendirei. E louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de toda e grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão a tua glória do teu reino e confessarão o teu poder para com os filhos dos homens. Se façam notórios os teus poderosos feitos
e a glória da tua majestade, do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste sobre todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santos em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, no seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benignos em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem. Atende-lhes ao clamor e os salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém aos ímpios serão exterminados. Profiro a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o teu santo nome para todo o sempre. Realmente um grande salmo este aqui, que nos mostra o cuidado de Deus. O Deus que levanta o abatido. O Deus que apruma, como diz aqui, coloca de pé, coloca direito aquele que estava desfalecido. Talvez você está encurvado, sente-se encurvado na alma. Sente-se abatido, quebrado, talvez. A promessa de Deus é que Deus o quer endireitar. Deus apruma esta palavra bonita, retirada das obras, retirada da construção civil. Não sei se você conhece os prumos. O meu pai era construtor, ele era encarregado e ele utilizava o prumo para pôr as paredes direitas. E aquilo era um fio com um peso na ponta, colocava e a parede ficava sempre direitinha quando tinha esse fio de prumo. O que Deus está a dizer é que Ele vai pegar em si e com esse fio de prumo vai endireitar. Você que se sente encurvado, abatido, desanimado, desencorajado, a sua alma está encurvada. Nós notamos que quando as pessoas até estão angustiadas, abatidas com algum problema, até o seu corpo reflete essa angústia da alma. O corpo fica semi-fletido, a pessoa fica com os ombros em baixo, a cabeça cabisbaixa, olhando para o chão. E Deus diz: levanta a cabeça, eu vou-te levantar, eu vou-te pôr direito, porque eu sou o Senhor. Eu sou aquele que te ampara, aquele que ouve o teu clamor, aquele que não te desampara nem te deixa. Ouça as promessas do nosso Deus e viva a integridade de vida. Chegamos assim ao Salmo 146, mais um salmo que traz louvores ao nosso Deus. Diz: Aleluia! Louva minha alma ao Senhor, louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confies em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Vejamos bem aqui o salmista a desafiar-nos, ele próprio não confiar nos governantes, mas confiar em Deus. Saí-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia aparecem todos os seus desígnios. Bem-aventurados aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e que tudo neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Efetivamente é um salmo, mais uma vez, de grande encorajamento. E eu quero ainda ver mais um salmo consigo, deixando simplesmente que este som fale consigo, esta palavra fale consigo, porque ela é a palavra de Deus, mais do que qualquer grande comentário que eu possa fazer. Ela fala por si só. Salmo 147 diz: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e amável. Cantar louvores ao nosso Deus fica-lhe bem, o cântico de louvor. O Senhor edifica a Jerusalém e congrega os dispersos de Israel, sara-os do coração quebrantado e pensa as feridas. Vemos aqui como este salmo nos desafia a ser curados por Deus. As nossas feridas da alma são curadas. O remédio para a nossa alma é o próprio Deus a agir em nós. E este salmo continua: conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso o seu entendimento. Não se pode medir.
O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios na terra. Cantai ao Senhor com ações de graça, entoai louvores ao som da harpa, ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara as chuvas para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá um alimento aos animais e os filhos dos corvos quando clamam. Não faz acaso da força do cavalo, nem se compraz nos músculos do guerreiro. E ainda prossegue no verso 11, agrade-se o Senhor dos que o temem, dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião, o teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas, abençoou os teus filhos dentro de ti, estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e as suas palavras correm veloz. Este é um salmo que nos desafia a perceber a bênção que Deus traz através da sua própria palavra. Este salmo ainda prossegue a dizer, ele envia as suas ordens à terra. Isto já tínhamos lido. E a palavra corre veloz, dá neve como lã, espalha geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e a derrete. Faz soprar o vento e as suas águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim em nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Vemos como a palavra aqui é o centro de toda a atenção. E o Salmo 148 vai reforçar um pouco esta ideia de louvarmos a Deus, não só porque Ele criou todas as coisas, mas também por aquilo que Ele continua a fazer e aquilo que Ele é. Diz assim, aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestiais, louvai o sol e a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus, as águas que estão acima do firmamento, louvem o nome do Senhor, pois manda e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixa-lhes uma ordem que não passará. Louvai o Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos, que lhes executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras do gado, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Só a sua majestade é acima da terra e dos céus. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. É realmente um desafio tremendo este de toda a natureza louvar a Deus. Devemos ter esta imagem bem patente que não deve ser a criatura a ser louvada. Infelizmente nós temos louvado vezes demais a criatura. Assistimos nas nossas televisões, assistimos nas nossas igrejas, muitas delas, a louvar a criatura, a louvar alguém que caminhou com Jesus no seu tempo, seja Maria, José, seja eventualmente um dos apóstolos. Nós devemos louvar não a criatura, mas o Criador. Isto era quase a mesma coisa que confundir um quadro com o criador desse quadro, com o pintor. Era quase a mesma coisa que confundir o escritor com o seu livro. Era quase a mesma coisa que confundir o artista com a sua peça literária. Efetivamente, não podemos confundir a natureza com o Criador. Não podemos confundir a obra criada com aquele que a criou. Louvemos o Senhor que criou os céus e a terra. E deixemos de louvar, de venerar aquilo que são as criaturas. Coloquemos os nossos olhos naquele que é o Criador de todas as coisas. Salmo 149, e assim estamos a caminhar para os últimos salmos deste livro. Diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor nas assembleias dos santos. Regozija-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem-no o nome com flautas, cantem-lhe salmos com adufes e harpas, porque o Senhor se agrada do seu povo e salvação adorna os humildes. Exultem de glória os santos, os seus leitos cantem de louvor. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, nas suas mãos espada de 2 gumes para exercer vingança contra as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita.
o que será a honra para todos os santos. Vejamos aqui a importância, mais uma vez, da palavra. Esta imagem daqui, mais uma vez uma metáfora utilizada para a espada de 2 gumes. O livro de Hebreus diz que a palavra de Deus é esta espada de 2 gumes. Diz no capítulo 4, verso 12 do livro de Hebreus. A espada de 2 gumes que penetra até o profundo do nosso ser e efetivamente lá divide as juntas e medula. Vai até o mais íntimo de cada um de nós. É isto que faz a palavra de Deus. E por isso eu quero terminar este programa de hoje lendo o último salmo, Salmo 150, e vamos ficar com este som, mesmo depois de desligar o nosso rádio. Diz assim este som deste livro, este Salmo 150. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e com danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo o ser que respira, louva ao Senhor. Este é um mandamento importantíssimo de aplicar na nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que os mandamentos se encerraram nos 10 mandamentos. Este mandamento aqui, encontrado no livro dos Salmos, é que nós devemos louvar a Deus com toda a sorte de instrumentos. Não há instrumentos mais sagrados que outros. Esta imagem de que há instrumentos sagrados não vem na Bíblia. A Bíblia mostra aqui claramente, por este salmo que acabamos de ler, que todos os instrumentos são utilizados para louvar a Deus. Seja instrumentos de cordas, seja o piano, guitarras, violas elétricas, guitarra portuguesa, cavaquinhos, tudo o que é instrumentos de cordas, trompetes e trombones e todos os instrumentos de sopro. Vemos aqui símbolos sonoros, vemos tambores, coisas deste género. Toda a sorte de instrumentos deve servir para o louvor a Deus. Então, tínhamos consciência de que não há instrumentos mais sagrados que outros. Uma bateria pode servir para louvar a Deus, assim como uma guitarra, como um piano, como qualquer outro instrumento, pode servir para o louvor de Deus. Tínhamos esta percepção. É um mandamento para si e para mim, louvar a Deus. Louvem o Senhor. É uma ordem que Deus nos deixa. E eu espero que, sinceramente, no final deste programa, você fique com espírito de gratidão e louvor ao Senhor por aquilo que Ele é. No próximo programa, nós estaremos a reiniciar o estudo no Novo Testamento e iremos ver a Epístola de Paulo aos Efésios. Aí vamos certamente retirar muitos mais ensinos para nós. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.